Essa é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é O Quebra-Cabeças, Parte 2. Ele foi dado em Monte Shasta, Califórnia, Estados Unidos, em 23 de junho de 2019. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportuguês.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. Sempre há aqueles que acabaram de se sintonizar com isso, e alguns se sintonizaram de uma forma aleatória. Eu falo daqueles que estão ouvindo no futuro. Então, eu gostaria de preparar o palco. Então, aqueles que estão em minha frente sentam à sombra da montanha chamada Shasta. Uma montanha que é sagrada e tem sido por mais de 11 mil anos, com humanos que jogaram seus olhos sobre ele e sentem a energia dele, e que algumas vezes poderiam até subir, porque fala com eles e eles sabem que há algo dentro. Nós chegaremos lá. Esta é a canalização número 4 de 5 que eu darei neste encontro, um de vários, sob a sombra da montanha. Esta sombra sobre a qual falamos é muito, muito grande. Não é uma sombra, meus queridos, que é linear. É uma que expressa a si mesma em tantos quilômetros, afastado da própria montanha. Na verdade, é uma sombra que busca aqueles que se encontram e que sabem que há mais nela do que vocês pensam. Essa canalização em particular é uma extensão da última. E se você chegou a ela de uma forma aleatória novamente, diremos a você que há uma antes desta. Então nós diremos para você ouvir a ela, porque nós vamos estender a energia dela e continuar. Meu parceiro reuniu tudo isto para vocês naquilo que ele chama no seu website. Está tudo em ordem lá. Há uma canalização antes dessa que eu acabei de dar, chamada O Quebra-Cabeças. E nós vamos continuar aquela história, porque há tantas coisas mais para falar. Mas antes de mesmo fazermos aquilo, meus queridos, este retiro em particular apresenta aquilo que são múltiplos canais. Aqueles que dedicaram suas vidas para canalizar. E eles estão aqui, e 3 deles sentam-se à sua frente. Há aqueles que fariam aquela pergunta linear sem compreender canalização em geral, e tem a pergunta: Cryon, você não fica um pouco apreensivo que talvez os outros canalizadores deem informações conflitantes com a sua? E aquilo vem daqueles que não compreendem quem se senta aqui, ou não compreendem totalmente o paradigma que nós estamos ensinando. Vocês ouviram como cada canalizador fecha, mesmo hoje, com todas as mensagens que eles dão, as ferramentas que eles apresentam, os conceitos e as percepções que eles dão a vocês. Quase todas as vezes eles fecham e terminam falando sobre o amor do Espírito. Alguns literalmente usarão as palavras: nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Esta é a simbiose entre todos os canais. Todos eles têm aquilo. Isto é o amor do Espírito. Surge através deles e suas mensagens. E cada um dá um sabor diferente, de um diferente tipo de mensagem, porque cada simples ser humano é único. Cada simples ser humano tem seus sabores, o que aqueles respondem, o que dispara a verdade neles, de como eles querem sentar-se e ouvir. E, portanto, os muitos canais que vocês ouvem satisfarão muitos tipos diferentes de sabores.
É assim que funciona, meus queridos, e é por isso que há tantos que canalizam nestes dias. Ainda há a pergunta: como você pode então determinar que um canal é real ao invés de um que está simplesmente canalizando o ego? E a resposta sempre é esta: use aquele discernimento do amor que você tem e olhe dentro e ouça. De tudo que eles vão dizer a você teria que ver com sua magnificência. E tudo que eles dirão, com toda a sua verbalização, é a respeito do quanto Deus ama você. Use o termo Deus, o Espírito, fonte criativa, tudo significando aquilo que é uma energia que se sobrepõe e que criou vocês enquanto vocês estão aqui. Criou vocês. Naquele termo nós já usamos antes, a sua imagem. Um termo humano, um termo das escrituras, se quiser chamar assim. E aquela imagem é o amor, e aqui estamos nós, de volta ao amor. Nós já dissemos isto tantas vezes, conforme continuamos. O tema do quebra-cabeças, nós já dissemos isso tantas vezes. Como você pode explicar o amor? Como é possível? Em primeiro lugar, você precisa compreender que o amor não é linear. Simplesmente não é. Vocês sabem disso como seres humanos. Quando você olha um bebê, por exemplo, pela primeira vez, mãe, o que acontece com você? E quando o bebê abre seus olhos, você olha nos olhos dele ou dela, você sabe como é esse sentimento, e eu direi a você, aquele sentimento naquele momento não pode ser escrito, explicado, itemizado, quantificado. É grande demais. O amor de Deus é grande demais para vocês colocarem um papel e listarem. É tolice pensar sobre isso. É tão louco quanto seria ter dois seres humanos lado a lado, sob a luz da lua, um volta-se para o outro e diz, pela primeira vez, olhando os olhos do outro, eu te amo. E então aquele outro se volta, olha para ele e diz, o que você quer dizer com isto? Não acontece assim. E, no entanto, nós estamos aqui e dizemos que Deus ama vocês infinitamente, além de qualquer medida. Sabe seu nome e sua magnificência, feito à imagem do amor. E você olha para trás e diz, quais são as regras para isso? E isto é uma continuação daquela canalização chamada o quebra-cabeças. A revisão é simples. Até agora nós falamos sobre esse quebra-cabeças. Que a humanidade sabe que há um pós-vida, mesmo através da estatística de entrevistas. Eu já disse, mais de 80% do planeta acredita na continuação da vida, o que diz que eles compreendem que há mais. E na compreensão de que há mais, eles precisam então ir e são atraídos para o ensinamento sobre o que aquilo poderia ser. E, portanto, a maior parte do planeta tem algum tipo de sistema de crenças. E é sobre isso que nós falamos ontem. O quebra-cabeças frequentemente é satisfeito com minúcias e linearidade. Aqui está Deus, aqui estão as regras, aqui o que você deve fazer. Aqui está como você fala com Deus, seja talvez através de oração ou através de uma oração e um interlocutor que falará para você, aqui está o que você fará, que acontecerá que se você fizer um erro, e assim por diante. E isso satisfaz em uma baixa energia o quebra-cabeças. Mas, na noite passada, nós trouxemos aquilo que está acontecendo desde 2012. E um pouquinho antes, que seres humanos comuns, não aqueles necessariamente que estão nesta sala, mas seres humanos comuns regulares começarão a fazer a pergunta, será que há mais do que me foi dito? Nós terminamos a canalização com a ideia de que há, e que muitos estão indo para aquele lugar e fazendo aquela pergunta.
Mas aqueles que fazem a pergunta e recebem respostas estão abrindo uma porta para um outro paradigma. E às vezes, aquilo não é confortável. Na verdade, muitas vezes, aquilo não é confortável. Porque vocês têm um paraquedas linear, do qual vocês não estão conscientes. Aqui está como funciona. Por conta própria, vocês têm a ideia, nesta nova energia, de que há mais do que foi ensinado a vocês e que você vai começar a abrir a porta e examinar aquilo. Alguns poderiam vir para grupos como este e estudar estas coisas. Mas quase todas as canalizações, nós já dissemos a mesma coisa, isto é, você precisa fazer isso por si mesmo. Por si mesmo significa que livre-arbítrio da sua consciência está envolvida para colocar você através daquela nova porta de explicações, de exames, de uma nova energia, de um novo paradigma. E quando você chega lá, nós já também dissemos que você não está só. Mas parece que você está. O paraquedas sempre se tornam as regras. A doutrina, os profetas, os livros, eles estão todos lá para vocês estudarem, descobrir o que acontece a seguir, o que você faz se. E no entanto, quando você passa por aquela porta, é como você saísse e entrasse no nada. Meus queridos, eu sei disso. Todos nós sabemos. Todos os canais sentados na cadeira à sua frente sabem disto. E é disso que tem se tratado. O que vocês fazem a seguir, o que você verbaliza, como você lida com isso, como você muda paradigmas, o que você faz. Então nós continuamos aquilo. Eu gostaria de contar o quanto nós compreendemos de nossa perspectiva desse lado do véu, como poderia ser isso. Porque nós observamos isso. O que acontece com seres humanos que saem do paradigma de ser um ser humano? Em sua história é tão interessante observar o que aconteceu como uma metáfora. Tão logo você receber o voo com motor, não foi há muito tempo assim, tão logo vocês tiveram aviões de qualquer tipo, de qualquer natureza. Não importa o quão grande ou pequeno, ou quão frágil ou forte, havia aqueles que voavam com eles que tinham a ideia dizendo, precisa haver uma forma de escapar se nós precisarmos. E aquilo se tornou o paraquedas. Agora, nos primeiros dias, era um mistério completo. Vocês não tinham voo. Vocês tinham lugares altos como montanhas, mas não com uma queda direta, com milhares de metros. Então, os experimentos nunca foram tentados. Como escapar de altitudes como aquelas? Você pode imaginar pelo que eles passaram durante os testes? Jogando grandes sacolas pesadas carregadas com panos e muitas cordas, tentando descobrir quais conseguiriam e quais não conseguiriam. E como vocês poderiam determinar quando um ser humano tocar o solo a determinada velocidade, estaria bem ou não? Quão grande precisa ser o pano? E como você vai arranjar para que ele possa abrir de forma correta, porque ele não pode abrir dentro do avião? Ele precisa abrir com o vento de alguma forma. E o que acontece se isso não abrir? Tentativa após tentativa após tentativa, e seres humanos jogando todas essas coisas para descobrir essas coisas. E finalmente, eles chegaram a uma ideia, isso funcionará? Quase todas as vezes abriu, mas então havia aquele quase. Precisava haver um ser humano, meus queridos, que fez primeiro, que saltou de um avião, com aquele pano e aquelas cordinhas. Como você se sentiria? Você conseguiria ou não? Sua descida seria rápida demais ou não? Haveria vento ou não? Você pousaria numa árvore? O que aconteceria? Aquele sentimento, naquele momento,
É como tantos trabalhadores da luz se sentem quando eles entram no precipício da luz e não há nenhum paraquedas, ou pelo menos não que eles possam ver, e não há nenhuma regra. Não há profeta para salvá-los caso eles falhem. E tudo que eles têm é o conhecimento de que eles têm um Deus amoroso com um paradigma que tem sido tão diferente de qualquer coisa que já foi ensinada. E nós dissemos, ao finalizar, na noite passada, para não se preocuparem a respeito das minúcias. E eu falarei sobre aquilo. Então aquele ser humano corajoso, salta do avião, e então começa a usar aquilo que ele testou, experimentou, e espera que tudo funcione. Ele bate no chão um pouco forte demais, o próximo terá mais panos, mais cordas, e então vocês têm a evolução do paraquedas. Ele até mesmo evoluiu para o fato que eles sabiam que precisavam evoluir, caso o primeiro falhasse. E aquilo se tornou o reserva. Mas tudo aquilo era parte das invenções da época. Mas ainda hoje, há aqueles que precisam pular pela primeira vez, que nunca fizeram aquilo antes. O mesmo sentimento. O que eu quero dizer a vocês é que é interessante, e que também é uma metáfora, é que paraquedas eram os mesmos. Foram os mesmos por décadas e décadas e décadas. Até apenas recentemente. Quando alguém surgiu e disse, sabe, o que vocês estão fazendo é caindo pelo ar, esperando que as coisas abram. E se ao invés disso, nós desenhássemos como uma asa? E se você usasse o ar de uma forma que você compreendesse, porque você compreende o voo? E se você pudesse puxar as cordas de certa forma e fazer disso não um paraquedas, mas algo que te faz deslizar, algo que flutua e funcionou? Então, há aqueles que estão interessados não apenas de saltar de aviões, mas saltar de topo de montanhas. E agora vocês têm aqueles que podem deslizar, flutuar, podem até mesmo tomar vantagem das correntes, na verdade, elevar-se, ficar por horas. Aqueles que podem pousar em uma agulha, eles dizem. Eles sabem exatamente onde estão indo. Eles estão usando o que eles não podem ver, o ar, como uma ferramenta. E agora eles estão flutuando. Aquele paradigma que era tão amedrontador para eles, que eles esperavam que funcionaria, eles esperavam que eles não pousassem numa árvore, eles esperavam que o paraquedas se abrisse, e agora eles têm voado, e agora eles já estão no controle de coisas invisíveis, chamado ar. Vocês percebem para onde estou indo? Percebem o que estou dizendo? Levou tempo, levou experimentação, foi necessário coragem. Mas é aí que o paradigma sobre o qual estamos falando, que vocês entram, é um pouco diferente do que a metáfora que estamos dando a vocês, porque tão logo vocês entram naquela área, eu gostaria de dizer a vocês, tudo que esses canais têm falado a respeito começa a atuar. Número 1, Deus sabe que você abriu a porta. O Espírito, o Criador, sabe que você abriu a porta. E essa é uma chamada difícil, porque quando você abre, você não vê. Você não tem o paraquedas da doutrina ou as palavras. Tudo que você tem é aparentemente espaço vazio. E é aí que a coisa fica boa. Porque enquanto você aprende, nós sustentamos você. E quando você tiver medo, nós te abraçamos. E então, o experimento começa. A experimentação. Quando vocês aprendem a voar. E o aprender a voar é uma palavra que significa que você começa a compreender aquela energia. Que parece ser estranha, porque parece não haver nenhum suporte de doutrinas e profetas e regras. Mas você também percebe algo mais. Você olha para trás. Nós já falamos sobre isso antes. Olhando para baixo, para a velha consciência. É fácil. Olhar para cima, para uma consciência que vocês nunca experimentaram. Não é possível. Mas aqui está você, acima de todas as coisas.
passando por aquela porta, experimentando com aquilo que é invisível e encontrando a corda para puxar e as ferramentas para usar. Curador, você está ouvindo? Para criar algo que vocês não esperavam. E de repente você olha para trás e percebe que a humanidade literalmente humanizou Deus. Deus se torna o pai raivoso. Aquele que você precisa agradar ou então você será punido. E você percebe o quão tolo e bobo e que versão infantil vocês vieram. E quando vocês começam a olhar para cima, tudo que vocês veem é amor. É sobre isso que eu quero falar. Quando Deus diz a você, eu te amo além de qualquer medida, qual é a sua resposta? A sua resposta é dizer, qualifique isto, por favor. Ou você assume isso pelo que ele é, que há um Criador amoroso que vai trabalhar com você. Há tantas coisas que eu poderia dizer a vocês agora a respeito desta questão, trabalhar com você. Há tantos que dizem, bem, eu pulei daquele precipício, estou tendo problemas com isto. Meus queridos, eu gostaria de explicar esta geração de velhas almas e trabalhadores da luz. Vocês estão em uma transição entre corpos que literalmente foram programados por décadas para serem de certa forma e de repente vocês estão em um lugar onde vocês estão começando a conversar com eles e eles nunca ouviram você antes. Onde você está tentando curar a si mesmo de uma forma diária e trabalhando com as afirmações e com corpos que por gerações de humanidade e instinto que você nunca ouviu antes. É quase como se houvesse uma programação e uma padronização dentro da maioria de vocês que não responderá instantaneamente. Eu, na verdade, nunca disse isso dessa forma antes. O corpo quer ouvir. E é por isso que nós dizemos, é melhor você fazer isso diariamente. Porque ele não está acostumado com isso. E alguns de vocês terão resultados parciais e não resultados completos, e é por isso. Porque é difícil pegar a história corporal de décadas em uma velha energia e instantaneamente mudá-la. Mas a consciência ainda é a resposta, e ela responderá. O motivo é porque está constantemente se rejuvenescendo. Então, conforme as novas células se rejuvenescendo vêm à tona, eles começam a ouvir vocês falando. Quanto tempo demora para um ser humano rejuvenescer tudo, incluindo a pele e tudo? Pode tomar mais tempo do que você pensa. E até mesmo elas precisam ser treinadas. Isto é diferente. Vocês estão na cúspide de novas coisas. Mas eu direi isso a vocês. Que quando você retornar, e vocês retornarão, isso estará entranhado em você. Você começará isso tão logo você desperte e saberá como fazê-lo. E esta é a diferença entre a velha alma hoje e a nova que você se tornará. A prática que vocês estão fazendo agora, o trabalho que vocês estão fazendo agora, está entranhado em seu próprio registro akáshico. E quando você despertar da próxima vez, uma evolução acontece, onde você se lembrará disso e continuará. Onde você não cometerá os mesmos erros novamente, e você despertará novo, pronto para ir, viverá muito mais tempo do que você vive agora. Isto é parte de ir sair do velho para o novo. Cryon, ainda estou tendo problemas. Sim, você está, eu sei disso. É difícil saltar daquele avião, realmente é. E então haverá saltos parciais. E o que eu quero dizer com isso é que você se agarrará ao velho tentando o novo. Nós vemos isso, nós compreendemos isso. Não há certo ou errado na forma como você decide. Quanta coragem você precisa ter e quão longe você quer ir. Se realmente eles me deixaram ir ou não. Isso é quem você é, porque vocês são absolutamente únicos. Mas eu direi isso a vocês, é uma promessa. Para aqueles de vocês que querem assumir essa história que eu dei a vocês bem cedo, uma parábola chamada a ponte que faltava. Se você quiser levar isso para o seu coração, vocês compreenderão que o saltar é a melhor coisa que você pode fazer.
tudo de uma vez só. E é aí que você diz para si mesmo: tudo o que eu posso ter aprendido ou compreendido a respeito de qualquer coisa neste planeta, eu suspenderei. Qualquer coisa. O que meus pais disseram, o que meu pastor disse, o que meu padre disse, o que meu rabino disse, qualquer dessas coisas, eu suspenderei tudo isso. Eu posso voltar isso se eu quiser, mas neste momento, eu estou suspendendo tudo isso. Estou dizendo, querido Espírito, é verdade, será que há mais? Eu quero dizer a você, se você for corajoso para fazer isso, levante sua mão, é como uma antena. É uma antena, e aquela antena não será atingida por um raio. O que acontecerá é que aquela mão que se torna uma antena terá uma outra mão que vai tomá-la e começará a puxar você de uma velha energia de preocupação, vitimização, falta de saúde, e começará lentamente a puxar você para uma área que você não compreende, mas aquela mão segurará você quando você se acostumar a ela. Um paradigma que você não sabe nada a respeito, aparentemente como do nada. Aquela mão sustentará você até o momento quando o pássaro que joga os seus bebês do ninho e você voará por si mesmo. E é lá que os milagres começaram a acontecer. Você é capaz, neste momento, de dizer: eu tenho um problema, eu sei sobre isso no futuro, algo está lá. Eu sei que precisará ser resolvido de alguma forma. E eu cruzo minhas mãos e fico ansioso e penso, isso muda como eu durmo, como eu como? Cada um, talvez, que esteja ouvindo, ou que esteja na sala, já experimentou aquilo, ou talvez esteja experimentando isso agora. Ansiedade a respeito do futuro. Deixa-me perguntar a você, e se, neste momento, você pudesse dizer: eu não vou me preocupar com isso porque, perceba, ele vai se resolver sozinho. Essa é a história da ponte que faltava. Talvez você queira lê-la de novo, ou ouvir ela, está disponível. E aquele que suspende toda a preocupação com o futuro porque ele conta com soluções que eles não compreendem e não podem compreender por si mesmos, acontecendo em um tempo que eles não compreendem também. E é por isso que quando você diz a alguém no que você acredita, e eles são lineares, alguém que você encontra na rua: como você trabalha com sua vida? Não preocupe com isso porque ela toma conta de si mesma. E eles te rotulam imediatamente como aqueles que usam os pequenos chapéus de alumínio e que acreditam em naves espaciais acima de vocês. E eles se afastam de vocês. E novamente, uma outra canalização. Eles são inteligentes demais para olhar. Eles sabem melhor. Na linearidade, eles sabem melhor. E se eles permanecerem na linearidade, eles estarão certos. Mas se há mais coisas do que aquilo, é isso que vocês estão descobrindo. Então, do que se trata realmente essa canalização? Novamente, nós te amamos. É disso que se trata as canalizações. O que você poderia dizer a respeito desse Deus eterno no qual você acredita? Ou a respeito do quebra-cabeças? De que precisa haver algo diferente e algo mais do que apenas aquilo que vocês veem? E se você pudesse dizer o que é que vocês deveriam saber a respeito? O que vocês sabem a respeito? E que, interessantemente, está em quase todas as religiões organizadas do planeta também concordam com vocês a respeito. O que é? Qual é o denominador comum de tudo sobre o que todos falam? E a resposta é o incrível amor de Deus. E então as doutrinas dos homens levam isso para outros lugares, mas vou falar sobre o núcleo. Interessante, não é? Que a primeira religião organizada no planeta não tinha nenhum profeta de forma alguma, os hindus. Unidade com todas as coisas. Unidade, provavelmente, tão próximo da verdade. E então, daí em diante, os humanos fizeram o que eles fizeram. E eu já disse a vocês, e vocês sabem. Mas o amor é que é o denominador comum. Algo que não pode ser explicado
E então é por isso que eu encorajo você a saltar, dar o salto de fé. De qualquer forma que você queira, em qualquer estágio que você queira fazê-lo, que seja confortável para você. Abra a porta lentamente se você quiser. Toda de uma vez só se você quiser. Mas saiba disso. Realmente há algo mais do que foi ensinado a você. Realmente há. E a humanidade está descobrindo isto lentamente. Vocês estão começando a vê-lo. Uma das maiores religiões do planeta tem suas igrejas agora começando a ficarem mais escuras, fechando suas portas, se tornando museus, ninguém mais está indo. As coisas estão começando a acontecer, que nunca foram esperadas, conforme os humanos começam a se afastar do linear, da ideia linear da punição, e indo para aquilo que é apenas amor puro. E eles procuram para onde ir e o que fazer. E eu espero que você tenha sintonizado nessa canalização, meus queridos, onde eu posso dizer, tudo o que você precisa fazer é compreender que há mais e compreender que Deus conhece o seu nome. Nós fecharemos agora. E eu pedirei a vocês para repetirem algo. Eu raramente faço isso. Repitam, Deus conhece meu nome. O que isso significa para você? O que poderia ser? Agora eu disse que eu voltaria a isto. Todas as entidades sob a sombra da montanha conhecem seu nome. Qualquer um que esteja observando agora neste encontro sabe o seu nome. Isto é significativo com relação ao que vem a seguir. E isto é o precipício invisível, que é o apoio e o paraquedas para a velha alma e o trabalhador da luz que quer ir para o próximo passo. Eu direi o que todos os canalizadores disseram. Buenos dias. Nós amamos vocês. E eu sou Cryon, que ama a humanidade. E o motivo por estarmos aqui é passar este amor e a ideia e os conceitos e as percepções de um Deus amoroso. Mais do que vocês imaginam. E assim é.